Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio. Estamos aqui hoje, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre separação de misturas, certo? O que seria essa separação de misturas? Qual seria o mapa conceitual sobre separação de misturas? Nós temos várias separações: a decantação, a filtração, a destilação, a cromatografia, centrifugação, as destilações, que é a fracionada, a dissolução, a magnética, a flotação e a catação. Nós vamos observar cada uma delas. Vamos dar início falando sobre a decantação. O que seria então a decantação? É a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. Quando eu falo de densidade, eu vou falar mais ou menos de peso, né? Pesos diferentes de densidade. Ela pode se realizar entre líquido e sólido e líquido e líquido, certo? No caso do sólido, ele deve ser mais denso que o líquido. O sólido, ele ficará depositado no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Nesse processo do sólido com líquido, nós utilizamos um funil. Acredito que todos conheçam e saibam o que é um funil. Nós temos aqui alguns exemplos de separação, alguns exemplos de decantação. Um exemplo de decantação, que é a separação da água da areia, ou separar a água de um líquido menos denso, como o óleo. Certo, gente? Vamos passar adiante, onde nós vamos conhecer a filtração. Nós temos aqui uma imagem, que é um exemplo sobre a filtração, né, da água da piscina. Todos conhecem, todos já devem imaginar mais ou menos como é que é retirar toda a impureza da água. Isso requer um filtro, não é assim? E a filtração, ela é a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Um exemplo bem caseiro que nós temos de filtração é quando nós utilizamos o coador de café, certo? Para fazer o café é utilizado o coador. Para obter a bebida, ela é coada, separando o pó do líquido, né? Todos conhecem esse tipo de filtração, que ela é bem comum no nosso dia a dia, ok? A catação. A catação, método também muito utilizado, muito conhecido. Ele é o método mais simples para a separação de misturas. Ele é realizado de forma manual, separando partes sólidas. Nós temos aqui um exemplo, que é a separação dos materiais do lixo, ou separação de sujeiras de grãos. Hoje em dia, esse tipo de catação ganhou um mercado muito importante, certo? Que é no reaproveitamento do lixo. É um trabalho bem explorado economicamente, e é um tipo de catação em que é reaproveitável esse tipo de material, ok? Levigação, né? Se você perguntasse a uma pessoa o que é levigação, hoje nós estamos vendo aqui, aprendendo aqui, que a levigação é um método que utiliza a força da água para arrastar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades.
Um exemplo aqui bem clássico, um exemplo muito conhecido, que é separar o cascalho do ouro. Você vê aqui essa levigação, esse garimpeiro aí, ele usa essa peneira, que faz essa separação desse tipo de sólido de diferentes densidades, ok? Peneiração. A peneiração, a tamização ou peneiração, também conhecido, é um método bastante comum no nosso cotidiano. É um processo que é utilizado para separar dois sólidos que possuem tamanhos diferentes por meio de uma peneira. Os sólidos menores passam pela peneira e os maiores ficam retidos na malha dela. Certo? É um método muito conhecido, peneiração da farinha, certo? Onde se retira aquela parte maior, e a parte menor que passa pela peneira já é a parte que já vai ser utilizada, que já vai ser consumida. Ok, gente? Passando aqui adiante. Destilação. A destilação simples. A destilação simples, ela é a separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Um exemplo bem lógico aqui é a imagem, vocês estão vendo aqui numa imagem, uma imagem muito bonita, que é o exemplo da água com sal. Nas salinas, é feito esse tipo de destilação, que é a temperatura da ebulição que evapora, sobrando apenas o sal. É um tipo de separação, de destilação, em que a principal ferramenta é a temperatura, certo? A ebulição, que é a temperatura solar, que a água ela faz um processo de evaporação, onde vai ficar somente a parte sólida, que é o sal, ok? E aqui nós temos a separação magnética. Separação magnética, ela é a separação do metal de outras substâncias mediante o uso de um ímã. Todos conhecem, todos sabem o que é um ímã, que ele possui uma força, uma gravidade muito grande, principalmente entre metais, que ele tem essa atração. Um exemplo que é para separar a limalha de ferro, que é um metal, um tipo de metal de enxofre, em pó ou areia. Isso é muito utilizado nas oficinas de serralheiros, certo? A separação magnética.